Olá amigos, olá amigas, companheiros, simpatizantes do Evangelho da Salvação, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero vos deixar uma palavra nessa tarde abençoada. Eu quero que você agora abre comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 19. Mateus, capítulo 4, verso 19. Eu quero deixar aqui um texto bem conhecido, uma palavra bem conhecida, mas que tem ricas proteínas espirituais para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo de número 19. Glórias a Deus. Mateus 4, 19, vamos ler também o 18 e 19, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, o subtítulo é Jesus na Galileia, os primeiros discípulos, louvado seja Deus. Diz assim, versículo 18, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós sabemos que o livro, a Bíblia, o livro santo, sagrado de Jesus, principalmente nos 4 evangelhos, ele revela toda a história de Jesus Cristo, Filho de Deus, todo o seu sofrimento, todo o seu triunfalismo também, revela toda a passagem do Santo Filho de Deus nessa terra. E Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Jesus, por sua vez, operara muitos milagres, expulsara muitos demônios, fazia muitos prodígios em sua época. E Mateus, então, vendo esses milagres, sinais e prodígios feitos pelo Filho de Deus, resolveu então escrevê-los, para assim passar por gerações e em gerações, até chegar nos dias de hoje. Mateus era um homem muito detalhista. Mateus descreve aqui quando Jesus começou a chamar os seus discípulos para uma nova caminhada, uma nova temporada ou uma nova história. Esses dois discípulos que Mateus descreve aqui, um se chamava Pedro e outro se chamava André. Pedro e André tinham duas profissões. A profissão dos dois eram pescadores. Eles trabalhavam com a pesca, eles viviam da pesca, eles comiam e bebiam através e pela pesca. Mas uma certa feita Jesus passou pela Galileia. E Jesus, quando passa em algum lugar, irmãos, é bem verdade que alguma coisa tem que acontecer. Eu nunca vi Jesus entrar em um ambiente e o ambiente permanecer da mesma forma. Seja numa casa, seja na igreja, seja numa esquina, seja em qualquer ambiente. Se Jesus entrou, alguma coisa vai acontecer. Percebe-se que Jesus dá uma ordem para eles. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus usou a própria profissão deles para ensinar eles mesmos. Entendemos que nós, independente se somos pastores, evangelistas, missionários, diáconos, obreiros, cooperadores, ou qualquer seja o seu cargo que você queira alcançar ou supostamente já alcançou, compreendemos que para ter-se um cargo na igreja é necessário passar pelas 3 etapas
de um chamado ministerial. Eu quero subtitular essa mensagem de agora: as 3 etapas de uma chamada ministerial. Ou seja, as 3 fases que, independente do homem ou da mulher ser ou se não ser cristão, ela precisa, para alcançar um cargo ministerial, ela precisa passar pelas 3 fases. Este texto sagrado revela o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para a realização de uma grande obra. O próprio Jesus nos ensinou sobre as 3 etapas de uma chamada. Não foi o presidente, não foi o pai, não foi a mãe que ensinou as 3 etapas de uma chamada ministerial. Foi o próprio Filho de Deus, foi o supremo sacerdote, foi o onisciente, o onipotente que ensinou seus discípulos as 3 fases de uma chamada ministerial. A primeira chamada ministerial que eu quero vos colocar aqui, para que venhamos aprender, é o vinde. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo mundo, para alcançar um cargo espiritual elevado, na liturgia, na liderança, ele precisa aceitar o vinde de Deus. Não tem como ser diácono sem aceitar o vinde de Deus. Não tem como ser pastor sem aceitar o vinde de Deus. Não tem como ser missionário sem aceitar o vinde de Deus. Não tem como ser evangelista, presbítero, obreiro, cooperador, sem antes aceitar a chamada, ou seja, o vinde de Deus. E hoje eu profetizo na sua família: há um vinde de Deus nessa tarde para você. Há um vinde de Deus no meio da sua parentela. Há um vinde de Deus no meio dos seus amigos. Há um vinde de Deus no meio da sua igreja. Hoje Deus convoca, é tarde de convocação de Deus na sua alma. É tarde de convocação de Deus. Detalhe, meu irmão, não é seu pai que está te chamando, sua mãe, seu patrão empresarial que está te chamando, não. Aliás, é muito mais fácil nós obedecermos dos patrões, a mãe e o pai, do que a voz de Deus. Não que estejamos errados quanto a isso. A Bíblia diz: honra pai e mãe, obedecer às autoridades constituídas na terra, porque foram dadas por Deus. Porém, chegou a hora de ouvirmos mais a voz do Onipotente, o chamado de Deus. Chegou a hora de nós atentarmos para o vinde de Deus na nossa vida espiritual. Aceita o vinde de Deus hoje. A primeira etapa de uma chamada ministerial é o vinde do Senhor. Aceite o vinde do Deus triuno, do Deus onisciente, do Deus onipotente. E um detalhe, ele te chama agora. E o que mais me chama a atenção é que Deus, Jesus, ele não olhou para a situação dos pescadores Pedro e André. Ele não olhou para as condições de Pedro e André, ele somente chamou. Então eu quero dizer para você, não importa se está fumando, se está bebendo, se está prostituindo, se está no álcool, se está nas drogas, se você é discriminado pela sociedade, se seu pai e sua mãe não te quer mais dentro de casa, porque você errou, falhou, pecou, não importa se é pai, se é mãe, se é tio, se é neto, se é avô, Deus tem vinde para todos nós nessa tarde. Receba da parte do Senhor Jesus Cristo. A segunda etapa da chamada, depois que você vem, aceita, abre o coração e recebe o vinde de Deus, Jesus diz para você: ficai, ficai. O ficai de Deus, a segunda etapa, chamada ficai, está baseada em Lucas 24:49, a qual Jesus mesmo disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai na cidade é ficar se preparando no quartel-general de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Jesus não é como um homem. Para ser policial, temos que ter um preparo. Para ser governador, temos que ter um preparo.
Para ser político, temos que ter um preparo. Para ser um jogador de futebol, temos que estar treinando, ter um preparo. Para ser um padeiro, tem que ter um preparo. Para ser um motorista, tem que ter um preparo. Não é diferente na segunda etapa que Jesus disse, ficai. Ou seja, Jesus não só te chama, mas ele também te prepara. Halabandai, Diokenerrácia. Jesus está mandando eu te dizer, Jesus é quem te capacita. Percebe que Jesus não chamou capacitados, ele chamou incapacitados, pessoas que não têm condição para poder dar condição e capacitar. Jesus hoje está dizendo, ficai debaixo da minha promessa, ficai em Jerusalém, ficai no jejum, ficai na oração, porque quem vai te preparar na oração, no jejum e na palavra é Deus. Quem te chamou também foi Deus, e quem está te preparando agora e vai te preparar para frente é Deus. Vem cá, percebe-se alguns personagens da Bíblia, como Davi, foi preparado primeiro matando ursos e leões, para depois derrubar o gigante Golias, que estava querendo roubar a economia de Israel. Percebe-se que vários homens foram preparados. Então você também, hoje, nessa tarde, Deus está falando, não temas com essa prova, com esse deserto, com essa luta, porque estou te preparando para derrubar gigantes maiores. Estou eu te preparando, te moldando o seu caráter, moldando a sua conduta, preparando você na palavra, no jejum, na oração, para que você venha então derrubar provações maiores, barreiras maiores, obstáculos maiores na sua caminhada lá. Deus é que está te preparando. Não tem como Deus chamar e não preparar. Ficaria uma obra pela metade. Deus não dá nada a ninguém pela metade, nem tampouco chama ninguém pela metade. Deus hoje está te preparando para derrubar gigantes maiores. Quantas fomes você já passou, quantas sede você já passou, quantos obstáculos você já enfrentou, e não é por isso que agora você vai parar, que Deus vai parar de te preparar, meu irmão. Deus está te preparando para derrubar gigantes maiores. Receba da parte do Senhor. E a terceira e última etapa ou fase de uma chamada, ou quem quer que seja, tenha um chamado de Deus, a última é o ide. Primeiro, Deus te dá o vinde, te chama. Segundo, ele te prepara, ele te capacita. Ele capacitou Elias, ele capacitou Eliseu, ele capacitou homens e mulheres bíblicos, escriturísticos, teocêntricos da Bíblia. Agora, a última é ide. Ide está baseado ali em Marcos 16:15, a qual Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho de Cristo é uma ordem de todos, para todos nós. Percebe-se que Jesus Cristo, amigo ouvinte, ele primeiro te chama, segundo te prepara, terceiro ele te envia. Jesus vai te enviar sim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Bocas de Fumo. Jesus vai te enviar sim. Vai chegar a sua vez de pregar nas igrejas, pregar em Boca de Fumo, pregar nos hospitais, pregar debaixo dos viadutos, pregar nas ruas, nas casas, nas vielas, nos becos. Você é quem Deus escolheu para poder enviar. Mas Deus, quem sabe você está no momento de preparo. Ou quem sabe você ainda está no momento de ouvir a voz de Deus ser chamado. Ou quem sabe você está no momento de ir. Então quero dizer para você, quem te chamou foi Deus, quem te preparou foi Deus. Arregaça a manga dessas camisas, vai a pregar o evangelho, porque Deus é quem te garante a vitória. Deus é quem vai te usar nesse manto e decomenerrácia. Deus é quem vai te enviar nas bocas de fumo, para com esse medo possessivo de falar a verdade. Vamos pregar o reino, vamos pregar o evangelho. Jesus mesmo é quem está te enviando. Não temas, porque o Senhor seguiu em tuas mãos, e é Ele quem vai te enviar lá nesse ambiente para que você leve Jesus Cristo aos povos cativos e às nações também.
Jesus está mandando você ir. Por que você está retrocedendo? Por que você não está indo? Quantas ministrações, quantas almas você já ganhou? Quantas ministrações você já fez? Quantas vidas você já edificou? Não é porque você está na prova que você vai deixar de pregar. Não é porque estão criticando que vai deixar de pregar. Não é porque estão te apedrejando que vai deixar de pregar. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo passou por tudo isso e ainda recebeu um espinho na carne. Nem por isso deixou de pregar o evangelho da salvação. Vai, porque o Senhor naquela mesma hora colocará palavras na tua boca, jovem. Colocará palavras na tua boca, missionária. Colocará palavras na tua boca, profeta de Deus. Tu és um profeta de Deus, tu és uma profetisa de Deus. Não deixa o diabo calar a tua boca. É Deus que está te enviando para levar o evangelho da salvação. Ide, cumpra o teu chamado. Cumpra o ide de Deus. Agora tem um porém. Como cumprir o ide de Deus? O problema não é ir pregar, o problema é como pregar. Pregando o arrependimento, pregando a salvação, pregando o verdadeiro arrependimento. Não há mudança de caráter se não haver quebrantamento de coração. Deus é quem vai te dar a direção da palavra, mas procure focar sempre em trazer o povo ao arrependimento, porque esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho da salvação. Amém? Não que Deus deixe de ser um Deus próspero. Deus é um Deus de prosperidade. Mas nós sabemos que o Senhor ensinou: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então a conclusão é, as 3 etapas são essa: vinde, ficai e ide. Deus chama, capacita, prepara, dá a ferramenta, renova, batiza nas águas, batiza no Espírito Santo e depois te envia a pregar o verdadeiro evangelho da salvação. Conclusão: essas 3 etapas de uma chamada revelam a necessidade do obreiro de preparar e ser obediente ao Senhor em cada fase da sua chamada. Quando o Senhor disse vinde, Mateus 4,19, devemos logo atender ao seu convite. Atende o convite do Senhor, vinde. Quando o Senhor disse ficai, Lucas 24:49, devemos obedecer a sua instrução quando o Senhor disser. Obedeça a instrução de Deus. Obedeça o ficai de Deus. Deus está te instruindo a ficar no monte orando, fica no monte orando. Deus está te instruindo a ficar no quarto orando, fica no quarto orando. Deus está te instruindo a ficar no jejum, fica no jejum. A meditar na palavra, Sagrada Escritura, fica na palavra. E por último, ide, Marcos 16:15. Devemos prontamente obedecer a ordem divina, a ordem do Espírito Santo. Obedeça, minha irmã, e terás vitória na tua vida, na tua casa, no teu lar. Receba da parte do Senhor. Tem hoje vitória de Deus para sua alma, para sua vida. E saiba, quem te chamou foi Deus. Quem te capacitou foi Deus, e quem está te capacitando agora para você derrubar esse gigante na sua vida espiritual, sentimental, psicológica, emocional, que está te perturbando, é Deus. Toma posse em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo, companheiro de ministério, pastor Emanuel Batista. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.